Olá, estamos de volta mais uma vez para a gente falar sobre educação familiar. Eu estava aqui estudando sobre educação, né? E eu encontrei alguns pré-requisitos, alguns passos, algumas práticas que os nossos pais faziam com a gente na nossa educação e que hoje em dia não funciona mais. E eu queria passar 5 passos para vocês hoje. Eu acho que de 5 a 6, acho que são 6. 6 passos que os nossos pais faziam com a gente e que não funciona mais nos dias atuais com os nossos filhos, tá certo? Vamos lá. O que é que os nossos pais faziam com a nossa educação? Como é que eles nos educavam, né? Como é que eles agiam, né? Eu lembro que no meu tempo, quando eu era criança, eu não tinha a oportunidade, eu não tinha o direito de falar. Eu não sei se com vocês era assim. A gente não podia falar. Se tivesse todo mundo conversando, os adultos, né, tivessem conversando num ambiente, jamais uma criança poderia se aproximar, opinar, falar alguma coisa e entrar na conversa, entrar no assunto. Na verdade, a gente levava uma surra se a gente fizesse isso. O que é que acontece com os nossos filhos hoje? Os nossos filhos hoje, se a gente fizer esse tipo de procedimento com eles, né? Os nossos filhos, eles não vão saber se posicionar na sociedade. Eles não vão conseguir se colocar na sociedade, principalmente na escola, com os estudos, a dificuldade de trabalhar em grupo, a dificuldade de conseguir um trabalho para que eles estejam se socializando. Então, assim, é a primeira, né, prática que no qual acontecia com a gente antes, mas que hoje em dia não funciona mais com os nossos filhos, tá bom? Segundo, pensar e refletir. A gente não tinha o direito de pensar, a gente não tinha o direito de refletir. O que acontece se a gente não ensinar os nossos filhos a pensar e a refletir nos dias atuais? O que acontece com eles? Eles vão ser enganados por falsos líderes. Eles vão ser subjugados. Eles vão ser humilhados se a gente não ensinar os nossos filhos a pensar e refletir sobre os assuntos que rodeiam a vida deles, que rodeiam a vida familiar, que rodeiam a sociedade. Então, hoje em dia é importante a gente ensinar os nossos filhos a pensar, a refletir e tirar as conclusões deles. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de enganadores, não é verdade? De falsos líderes. E principalmente as mulheres não serem humilhadas por homens, subjugadas por homens, por elas não ter a coragem de se soltar das amarras de homens machistas e grosseiros, né? Existe muito isso, existem mulheres que se submetem a um homem. Por quê? Porque ela não foi ensinada a pensar e a refletir sobre aquele assunto. Ela não foi ensinada a pensar e a tomar atitude e ter decisão. As mulheres que hoje em dia são subjugadas por homens são mulheres que não foram educadas dentro de casa pelos seus próprios pais. Elas acham que isso é normal. Por isso que elas não têm a decisão e não tomam atitude, tá certo? Eu lembro que no meu tempo levar surra do pai e da mãe era algo normal. Se a gente fizesse alguma coisa de errado, vai apanhar. Pegava cinta, pegava chinelo, batia. O que acontece se isso acontecer? O que acontece nos dias atuais se a gente praticar esse tipo de coisa com os nossos filhos? Os pais que batem nos filhos, que eu sou totalmente contra, 100% contra bater. Se você é a favor, a opinião é sua, tá certo? Eu tô falando da minha. Então, assim, os pais que batem nos filhos, eles bloqueiam a amizade, a comunhão, a comunicação, a saúde nas relações. Você acha que um pai que bate no filho, que dá chinelada, que dá cintada no filho, esse filho ele vai ter a liberdade de chegar no pai para conversar sobre um assunto que ele tá sofrendo?
Claro que não. Então, confie na amizade, confie na a comunhão. Ah, Andréa, mas no meu tempo eu apanhava e não morria. É verdade, gente, eu também. Mas são práticas que funcionavam antigamente, mas que hoje em dia elas não funcionam mais. A gente precisa encontrar meios de inovação, inovar, né? Por quê? Por causa das mudanças dos tempos. Os tempos mudam, pessoas mudam, coisas mudam e a educação familiar, ela também necessita de mudanças. Porque se a gente ficar batendo na mesma tecla com a educação dos nossos filhos, o que está acontecendo, Andréia? Estamos perdendo os nossos filhos. E a gente não sabe o porquê. Porque pai e mãe não aprendeu ainda a inovar. A gente aprendeu a inovar a sociedade, a escola, a tecnologia. A gente aprendeu a inovar os saltos, a roupa, as vestimentas. A gente aprendeu a inovar corte de cabelo. A gente aprendeu a inovar maquiagem, cor de cabelo, não é? Inovar um monte de coisa. Mas se tratando na educação familiar, aí a gente não pegou ainda. Então tá na hora da gente pegar, né? Pra gente conseguir inovar, pra gente conseguir viver ou sobreviver, né? Em família. Porque o que a gente vê é um monte de família aí, tudo desestruturada, um monte de problema e as pessoas não sabem como resolver. André, o que tá acontecendo? Gente, a gente precisa inovar. Inovar sempre. Sempre, sempre, sempre tá inovando a educação, ok? Então, confie na gente. Eu sou totalmente contra a gente tá batendo nos nossos filhos, tá certo? Foi a terceira, né? Bater. A quarta, impor. Eu lembro que no meu tempo, o meu pai, ele sempre impor tudo que não pode, não isso, não. Hoje em dia é diferente. Por que não? Tá, o não vem. Beleza, tem que vir, né? Não pode. Sim, mas por que não pode? Então, isso é muito importante, ok? O que acontece, André, se a gente impor? A gente bloqueia, a gente minimiza a mente dos nossos filhos. A gente bloqueia, a gente trava a mente deles se você só impor as coisas. Sim, sim, não, não. Hoje em dia não é sim, sim, não, não. Hoje em dia é sim porque sim, não porque não. Então explica o porquê que não, ok? Toda vez que eu digo não para as minhas filhas, eu explico o porquê. Não vai pra praia hoje. Mas por que eu não vou pra praia hoje? Por que eu não posso ir pra piscina? Porque você está doente. Porque você está gripada. Porque se você for tomar banho de piscina, vai piorar a sua... Aí você explica a situação. Entendeu? Por que, Andréa? Porque, gente, nos dias atuais, a mente humana, ela tem a necessidade de maximizar. De ampliar. De várias oportunidades, várias alternativas. Hoje em dia, os nossos filhos são cheios de informações. Não é no meu tempo que eu só ouvia papai e mamãe. Não, gente. Hoje em dia eu escuto um monte de gente, um monte de informações. Então, os nossos filhos, eles estão enxertados de informação e ele não vai aceitar o seu não por não. Ele não vai aceitar o seu sim por sim. Você vai ter que explicar, ok? Vamos lá. Decidir. No meu tempo, eu não decidia nada. Você vai estudar de manhã, pronto, e acabou. Mas por quê? Não tem porquê. Eu não tinha como decidir. Então, meu pai e minha mãe, você vai estudar a tal horário. Você vai comer isso, porque é isso que tem para comer. Gente, os tempos mudam. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo muda, graças a Deus. Então, antes a gente não podia decidir nada, né? Por isso que muitas pessoas, muitos adultos são completamente traumáticos. Por quê? Porque não consegue decidir a sua vida. Não tem decisão. Você não tem a autonomia de decidir. Eu não quero isso pra mim hoje. Eu não quero essa relação que tá me traumatizando, que tá me colocando pra baixo, que tá me humilhando, que tá me subjugando. Eu não quero isso pra mim.
Então, antigamente a gente não tinha, a gente tinha que aceitar, pronto, e acabou. Hoje em dia não é assim. Graças a Deus que não é assim. Hoje em dia é primordial os nossos filhos terem autonomia. Eles precisam ter autonomia para eles se socializar, para eles conquistarem a vida deles. Hoje é totalmente necessário isso, tá certo? E decidir, eles precisam decidir, tá bom? Vamos lá. Eu vou agora pro número 6 e último. Ele tem um bocado, tem mais de 20, viu? Mas eu escolhi só essas 6 porque eu gosto muito de falar. Então eu escolhi só essas 6. Qual é a sexta e última, Andréia? Errar. No meu tempo e no seu tempo era proibido errar. Eu não podia errar. Eu não podia derramar um copo de suco na mesa. Eu não podia tirar uma nota baixa na escola. Então, eu vivia com medo de errar. Por que tanto medo de errar, Andréia, você tem hoje? Porque no meu tempo eu fui ensinada que eu não podia errar. Ou seja, eu não podia ser humano. Eu não podia ser humano, eu não podia errar. Eu tinha só que acertar e sempre. E isso é viagem, né, gente? É viagem de uma educação arcaica, é viagem de uma educação ultrapassada. É horrível isso. Então, assim, não vamos fazer isso com os nossos filhos. Eles vão errar, assim, tanto quanto eu e você. A gente erra. Sim, a gente erra, mas e daí, Andréia? E daí que se levanta e se recomeça. Ok? Qual a grande dificuldade dos nossos adolescentes hoje? Errou, morreu. Acabou, né? Eles não têm a autonomia de respirar fundo e recomeçar tudo de novo, né? Deus nos dá essa excelente, maravilhosa oportunidade da gente estar recomeçando, se reinventar, né? Começar de novo. E tudo que aconteceu, trazer de aprendizado. Essa nota baixa vai lhe trazer o que de aprendizado? Não é? Então, a gente precisa inovar a educação familiar, a educação dos nossos filhos, ok? Hoje em dia, caiu, levanta, recomeça, não é? Caiu, claro, gente, todo mundo erra, todo mundo é ser humano. Eu posso ser doutora em qualquer assunto aí no mundo. Vou continuar sendo ser humano. Eu vou continuar sendo a mesma Andréia de sempre. Porque a gente nasce ser humano, a gente morre ser humano. Não importa o nível de conhecimento que você tem. Ou seja, você vai errar? Vai. Eu vou errar? Vou. Mas o que a gente faz? A gente recomeça, ok? Para encerrar, né, a gente precisa ensinar os nossos filhos a expressar sentimentos, que eu acho que essa já é a número 7. Eu disse que era só 6, não foi? Essa já é a número 7. A gente ensinar os nossos filhos a expressar sentimentos. No nosso tempo não podia expressar sentimento. Não pode chorar, engole o choro. Engole. Era ou não era assim? Engole o choro. Eu vou dar chinelada. E se você chorar, você vai apanhar mais. E a gente ficava duro, trancado dentro da gente. E fechado. E a gente engolia o choro. E aí alguns adultos por aí, é por isso que os presídios hoje estão lotados, né? De seres humanos durões, sem sentimento, que mata por banalidade, que acontece o que acontece com o ser humano, o que um ser humano tem coragem de fazer com outro ser humano e a gente não sabe o porquê que o ser humano faz isso. Porque no nosso tempo não podia se expressar sentimentos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, antes de qualquer coisa, a gente precisa demonstrar sentimento, sim. Por que, Andréia? Que eu tenho e eu preciso expressar sentimentos. Vamos lá, a gente precisa trabalhar o autocontrole. A gente precisa controlar a nossa raiva. Quando a gente tá com raiva de alguma coisa, a gente precisa controlar. A gente precisa aprender. Respira fundo, conta até 10 e aí vai e resolve o problema. Não é? E prevenir transtornos emocionais. O que é ansiedade e depressão, Andréia? Transtornos psicológicos, emocionais.
A gente precisa prevenir esse tipo de coisa. E a gente só previne essas coisas ensinando, aprendendo, a prevenir, a cuidar, a entender, a compreender as nossas emoções. Se eu tô triste, por que eu tô triste? Se eu tô com raiva, por que eu tô com raiva? E como é que eu trabalho essa raiva? Como é que eu trabalho essa tristeza? Como é que eu trabalho essa perda? Não é? A gente perde, eu lembro que no meu tempo a gente não tinha o direito de perder nada. A gente tinha só que ganhar, 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 ganhar. Por que vocês acham que hoje a gente tem políticos do jeito que a gente tem hoje? Porque eles não foram ensinados a essas coisas. Mas os nossos filhos, eles estão tendo a oportunidade de aprender essas coisas. Ok? A gente não criar nos nossos filhos crimes emocionais, não é? A gente não pode tá querendo travar, fechar. Não, gente, não. Hoje tem que ser falado, hoje tem que ser exposto, hoje tem que ser... Porque o que acontece quando as pessoas se suicidam? Elas não falam o que elas estão sentindo. Ai, fulano se matou, a gente não sabe nem o porquê. Fechado. Não teve a liberdade de sentar, conversar, dialogar, explicar, dizer, até gritar, até chorar, até extravasar nas suas emoções. Por quê? Porque a partir do momento que você fala, você tira de dentro do seu coração. E aí quando você consegue falar, você consegue resolver e compreender o que acontece na mente e no coração humano. Ok? Gente, isso é primordial, tá certo? Nossos filhos são pessoas fantásticos, crianças fantásticas, que pensam, que refletem, que decidem, que erram, que se aceitam, que conseguem se renovar, que conseguem se reinventar, que conseguem começar de novo. Isso é muito importante, gente. Começar de novo, ok? Vamos ensinar, vamos aprender. E aí a gente vai crescendo e a gente vai prevenindo um monte de coisas dentro da nossa casa com a educação dos nossos filhos. E até com a gente mesmo, né? Quando a gente ensina, a gente aprende. Ok? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada e até a próxima.